Vira roxa, por que o roxa vira marrom e por que o marrom vira preta? Tá, vamos lá. O jiu-jitsu tem poucas faixas, como a gente conversou. Né? Então, assim, karatê tem muito mais faixa, judô tem muito mais faixa e tal, e tudo mais. E no jiu-jitsu é difícil graduar. Você falou, né? 10 anos pra pegar uma faixa preta. 10 anos para pegar uma faixa preta. Normalmente são 10 anos, né? Existem aí... existe uma chamada International Brazilian Jiu-Jitsu Federation, que é a Confederação Internacional de Jiu-Jitsu, que rege o esporte mundialmente. E ela tem dentro das suas regras lá quais são os tempos mínimos de graduação em cada uma das faixas, né? E aí o que acontece? Não é ela que determina se o lutz da branca vai virar azul, se da azul vai virar roxa e tal, e tal, e tal. Quem determina isso e quem diz que você está preparado para virar azul, roxa, marrom e preta é o seu professor. Então é o seu professor que vai sentir como você entrou no treino, que vai ter uma metodologia explicando como é que funciona o jiu-jitsu para você, que tem uma metodologia de aula, que tem um plano de aula em relação a isso, e ao final desse plano ele vai avaliar, vai dizer, pô, o cara evoluiu, não evoluiu, merece ou não merece a faixa. Então assim, fica muito... e é exclusivamente de responsabilidade do professor. Dizer se você tá apto ou não tá apto para receber a faixa. É meio subjetivo. É bem subjetivo. É bem subjetivo. Porque como tem essa abertura de que o professor pode determinar se o aluno está apto ou não apto, cara, eu posso ter uma régua nessa altura e você, como professor, pode ter uma régua diferente. O outro pode ter uma régua diferente, o outro pode analisar de uma maneira diferente. Né? Então assim, eu costumo dizer assim, cara, você não pode medir o seu sucesso com a régua do outro, né? Justo. Né? Então assim, muita gente acaba se comparando e tal. Não, cara, você é você na sua graduação, você tem que acreditar no seu professor, de que ele sabe o que é melhor para você, porque você optou por escolher ele, não foi ele que te escolheu, foi você que escolheu ele. Então você tem que acreditar no que ele está te dizendo. Se ele está te dizendo que você já é um faixa azul de jiu-jitsu, ou que ainda falta alguma coisa para ser um faixa azul, ser um roxo e tal, você tem que acreditar nele. Eu, como um cara que produz conteúdo sobre o foco do meu canal é iniciante no jiu-jitsu. Então, assim, eu dou muita dica, conto história e tal, falo bastante coisa sobre isso para iniciante de jiu-jitsu. E muita gente me vê até como psicólogo, né, cara? Diz assim, pô, Jaimão, cara... O professor disse que final de ano eu vou graduar azul, mas eu não me sinto preparado, cara. E aí? Devo falar com ele, não devo e tal? Daí disse assim, brother, primeiro, foi você que escolheu o professor, não foi? Foi. Você confia nele? Sim, confio. Então manda bala, irmão. Se ele quer te graduar é porque ele tá justificando e tá achando que você é apto. Ah, mas eu não me sinto preparado. Então, corre atrás, né? O que tá faltando? Eu na minha vida profissional, eu sempre trabalhei com planejamento. Então, para você ter um planejamento, você precisa determinar quais são as etapas do planejamento. Então, a etapa é essa e tal, para executar alguma determinada coisa. E você vai olhar suas deficiências. O que está faltando? É parte física, parte técnica? O que é? Você está comendo muita besteira? E aí, o que é? Ah, não, pô, eu estou na parte física. Beleza. Vai fazer o que então para melhorar a parte física? Se você acha que você não tem a parte física de um faixa azul. Então eu faço um pouco desse papel de psicólogo, de instrutor, total, de coach, sei lá do que pode chamar aí, né? Às vezes o cara tem uma síndrome de impostor ali, né? Exato. Ou às vezes o cara se acha muito fora, tem isso também? Eu acho que eu merecia estar azul já. Pra caramba, velho. Pra caramba. Tem uma história. Eu gosto de contar história, tá? Boa, eu gosto de ouvir. Então bora. Meu amigo Fred contou essa história pra mim. Fred, um grande abraço pra você. Faixa preta, pegou a faixa preta comigo. Apanha de mim direto, não sei dizer nada. Não zoeira. Da hora. Eu gosto de pegar no pé dele. Ele contou assim, ó, Jaime, tinha um faixa azul. Ele já tava assim uns 3 anos mais ou menos como faixa azul. E ele tava atropelando nos campeonatos, cara. Ganhava o campeonato, ganhava de todo mundo e tal. Beleza, ganhou de todo mundo. E aí chegou o professor dele e perguntou assim, não é desmérito ou algo ruim você chegar para o seu professor com todo o respeito e entender assim, pô, professor, já estou há algum tempo aqui na faixa e tal, onde o professor acha que eu posso evoluir para que eu possa graduar outra coisa. Não é desmérito, né? Sim, existe formas e formas, né? Então, assim, uma coisa é você chegar pro professor, e aí, quando é que eu vou ganhar faixa roxa, azul e tal? Outra coisa é você entender onde você está dentro da tua linha de aprendizado. E aí, esse faixa roxa chegou pro professor, e aí, professor?
como é que tá aí? Tô na Azul já há 3 anos, ganhando os campeonatos aí. Como é que tá aí minha faixa roxa e tal? O professor disse, não, segura um pouquinho e tal. Beleza. Ele não gostou disso. Ele se achava, e essa é uma história verídica, ele se achava o cara. Entendeu? Ele disse assim, não, pô, eu já sou faixa roxa. Não tem essa. Aí tinha um campeonato, que era o Campeonato Brasileiro, disputadíssimo. O Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu é o campeonato mais disputado do mundo. Quando que vai ter de novo? Teve há 2 semanas atrás aqui. Teve aqui teve no Rio de Janeiro, na verdade foi. Eu, infelizmente, não pude ir. Só na categoria faixa azul. Quanto é que você pesa? Desculpa. Eu? 70. 70. Peso pluma. Tinha 64 caras na faixa azul peso pluma. Caralho. 64 atletas adultos, faixa azul Nossa, que pluma. foda. É muita gente, muita gente. Então é um campeonato muito disputado. E aí esse cara como faixa azul e tal, ele foi lá e, meu irmão, ele atropelou todo mundo no campeonato. Ganhou todo mundo e tal. E ganhou o Brasileiro de Jiu-Jitsu faixa azul. No pódio, quando o professor dele chegou todo contente lá e tal, chegou pra ele e disse assim, parabéns e tal. Ele olhou pro professor e disse assim, e aí, o que tá faltando pra roxa agora? Aí o professor olhou pra ele e respondeu assim, agora só falta humildade. Nossa, entendi. Entendeu? Então assim, existe o critério subjetivo e ele não leva em consideração apenas a parte técnica. Não deveria, ao menos, né? E aí, pra ir do branca pro azul, o que o cara, na sua visão, deveria saber? Cara, tem assim, eu tenho um vídeo no canal onde eu falo sobre isso. Eu falo um rol de técnicas que ele precisa saber. Então assim, o cara precisa saber lutar em pé, ele precisa saber queda, ele precisa saber pelo menos 2 quedas, ele precisa saber uma contra-queda. Ele precisa saber, eu divido o jiu-jitsu assim, você que treinou já jiu-jitsu, a gente acaba se adaptando e acaba gostando de lutar em determinadas situações. Então assim, eu posso preferir ser guardeiro, eu posso preferir ser passador e tudo mais e tal. Às vezes até pelo porte físico, né? Pelo porte físico, você vai se adaptando. Perfeito, né? O que acontece? Geralmente o cara grande, pesado, gosta de passar guarda. Por que passar guarda? Porque ele tá por cima, então ele tá usando o peso da gravidade a seu favor e ele foge de fazer guarda, que é jogar por baixo, como o diabo foge da cruz, né? Então geralmente o cara só quer jogar por cima e tudo mais. E o cara que é geralmente mais magro, perna comprida e tudo mais, tal, flexível, ele vai ser guardeiro. Geralmente é assim que acontece, geralmente é isso que os atletas acabam seguindo aí dentro do jiu-jitsu. Porém, aprender jiu-jitsu dessa forma é complicado. Então, eu, quando vou instruir alguém o que eu preciso saber para trocar de faixa, para sair da branca para azul, eu sempre costumo perguntar para o cara se ele sabe queda, se ele sabe passar guarda, se ele sabe raspar, se ele sabe sair do estrangulamento, se ele sabe... Então, assim, tem cada uma das situações do jiu-jitsu, você precisa saber técnicas em relação a isso. Eu sou um faixa azul só quando eu luto por cima. Quando eu tô fazendo guarda, eu não sou faixa azul, eu sou ainda branca. Então você não é faixa azul. Entendi. Entendeu? Então assim, o cara tem que saber pelo menos, em cada uma das faixas, assim, como eu disse, o cara tem que saber 2 quedas. Na faixa azul é 2 quedas. Se o cara for um roxo, no mínimo 4. No mínimo 4. Se o cara for um marrom, cara, ele tem que saber umas 6 a 8 quedas no mínimo. E faixa preta para mais de 10 quedas. Diferentes, situações diferentes de queda. Entendeu? Então assim, não quer dizer que ele vá saber mais, mas ele sabe da mesma situação maneiras diferentes de sair, ou mais maneiras de sair. Entendeu? É isso. Então, geralmente é assim que eu separo. Claro que existe também um outro âmbito que ele é não só técnico, como a gente acabou de comentar aqui, que são posições especificamente, mas, por exemplo, o cara tem que conhecer a história do jiu-jitsu. Em todas as situações, ele tem que conhecer a história do jiu-jitsu. Ele tem que conhecer da regra do jiu-jitsu, né? Porque o jiu-jitsu, eu defendo que o jiu-jitsu ele tem que ser completo, ele tem que ser jiu-jitsu para defesa pessoal, jiu-jitsu competitivo, jiu-jitsu para lifestyle, para fazer aquilo que você gosta, como é jogar futebol com os amigos, né? Então, isso tudo é jiu-jitsu. Então, o cara tem que conhecer a parte competitiva do jiu-jitsu também, que é o que faz mais pessoas entrarem no jiu-jitsu.